Eles vieram dos confins mais profundos e escuros do espaço. Através de vazios cósmicos, eles viajaram. Suas naves, como cometas silenciosos, rasgaram os véus de nebulosas distantes. Esses seres eram os Anunnaki, gigantes entre as estrelas, donos de um conhecimento que podia, desvendar a própria realidade. O destino deles, um planeta jovem e vibrante, uma esfera azul cheia de vida novinha em folha. A Terra era uma joia, bruta e selvagem, esperando seu destino. Ou talvez sua desgraça, né? Mas o que raios fez eles cruzarem essas distâncias bizarras? Curiosidade? Ou será que a coisa estava feia pro lado deles? A chegada deles não foi tipo cena de filme com explosão e trovão. Que nada. Eles eram chiques demais para essas palhaçadas. A descida foi suave, tipo um segredinho no vento cósmico. Ninguém nem viu, especialmente os olhinhos curiosos dos nossos antepassados que viviam zanzando por aí. Eles ficaram de butuca. Estudaram tudo. A Terra pulsava com uma energia da hora, tipo bateria Duracell. E o mais importante, cheia de recursos. Coisas que eles precisavam para ontem. É que o planeta deles estava indo pro beleléu. A Terra era a salvação da lavoura. Uma chance de sobreviver, de não deixar a raça deles virar peça de museu. Só que o planeta era selvagem pra caramba. E para tirar as paradas daqui não bastava só ter tecnologia de ponta. Precisava de mão de obra, de quem botasse a mão na massa. Os Anunnaki eram os cras da ciência. Manjavam de genética que era uma beleza. Quase uns deuses da proveta. Aí eles olharam para os nossos tatataravós, os hominídeos. Uma galera com potencial, mas, convenhamos, bem longe do nível high-tech deles. Aí, plim! Uma ideia genial surgiu na cachola coletiva deles. Um plano ousado. Um plano que ia mudar para sempre a história desse planetinha azul. Eles não iam ser só uns turistas espaciais. Eles iam ser criadores, arquitetos de uma nova espécie, uma espécie meio que um Kitrou plus C, Kitrou pot vs, deles mesmos. Uma espécie para ralar por eles, para fazer o trabalho sujo. A decisão foi tomada em reuniões secretas nas naves que ficavam dando rolê em órbita. Se alguém pensou, será que isso é certo? Essa dúvida sumiu rapidinho com a urgência da situação. Tipo, dane-se a ética, precisamos sobreviver. Eles precisavam de ouro. Mas não para fazer correntão e ostentar, não. Era pelas propriedades únicas do metal. Essencial para consertar a atmosfera do planeta deles que estava mais para lá do que para cá. A Terra tinha ouro para dar e vender. Só que estava enterrado bem fundo. Precisava de gente para cavar. E os Anunnaki, ou eram poucos para isso, ou, quem sabe, achavam que pegar na enxada não era para bico deles. E assim, o palco estava montado para uma parada sinistra de engenharia biológica. O amanhecer da humanidade estava chegando, e quem estava regendo a orquestra eram os caras lá de cima. Os laboratórios nas naves Anunnaki fervilhavam de atividade. Parecia formigueiro. Sequências genéticas eram analisadas. Fitas de DNA eram emendadas com um cuidado de artesão. Eles pegaram a essência do primata mais promissor da Terra. E aí, tchum! Misturaram com o próprio DNA deles. Tipo receita de bolo divino. Um processo chato para dedéu. Um equilíbrio delicado. Se colocassem muito DNA deles, a criatura podia virar um monstro indomável. Se colocassem pouco, não ia servir nem para apertar parafuso. Gap 2is. Eles estavam literalmente bancando Deus. E o peso dessa responsa era sentido até por eles, seres superpoderosos e que viviam séculos. As primeiras tentativas foram, digamos, um fiasco. Criaturas com formas esquisitas. Umas muito fracas, tipo papel molhado. Outras selvagens demais. Impossível de controlar. Cada erro era um aprendizado. Cada experimento jogado no lixo era uma prova silenciosa de como a vida é um negócio complicado pra caramba. Mas os Anunnaki eram teimosos feito uma mula, movidos pela necessidade urgente. Eles refinaram as técnicas.
Ajustaram as manipulações genéticas, tipo mecânico de Fórmula 1. Devagarzinho, com todo o cuidado do mundo, eles foram esculpindo seus novos seres. Procuravam uma criatura inteligente o bastante para entender ordens, mas obediente o suficiente para não questionar. Forte para pegar no pesado, mas dependente para não se rebelar. Uma corda bamba danada. Aí veio o sucesso, ou o que parecia sucesso na época. Adamu. Chamaram o primeiro macho que deu certo. Tiamat, a primeira fêmea. Tipo Adão e Eva, só que versão alien. Esses eram os protótipos. Mais fortes que os hominídeos nativos. Mais espertos. Capazes de aprender. Capazes de se comunicar. Um upgrade e tanto. Eram basicamente uma espécie híbrida. Nascidos na Terra, mas com um toque das estrelas. Tipo carro flex, só que com DNA. Os Anunnaki observavam suas criações com uma mistura de orgulho e uma frieza de cientista maluco. Os trabalhadores estavam prontos. A mineração podia começar. A salvação do planeta deles parecia estar logo ali, dobrando a esquina. Os primeiros humanos foram colocados para ralar. Nas minas, nos campos, suando a camisa sob os olhares atentos dos seus criadores. Eles aprenderam as tarefas. E se multiplicaram. Que nem coelho. O número deles cresceu. Os Anunnaki tinham conseguido o que queriam. Uma mão de obra feita sob medida. O ouro começou a jorrar, transportado de volta para Nibiru, o planeta dos Anunnaki. Por um tempo, o esquema pareceu funcionar. Criadores e criados vivendo numa harmonia frágil. E claro, com eles mandando em tudo. Mas sementinhas de algo novo, algo inesperado, tinham sido plantadas no código genético da humanidade. E semente, a gente sabe, uma hora brota. Os humanos aprendiam rápido. Rápido demais, talvez. Suas mentes, turbinadas pelo fogo genético dos Anunnaki, começaram a se expandir de um jeito que seus criadores não tinham previsto nem na bola de cristal. Eles desenvolveram linguagem complexa, tipo, aprenderam a fofocar com estilo, formaram sociedades cheias de regras e começaram a fazer perguntas. Perguntas sobre por que estavam ali, perguntas sobre seus criadores. O famoso, quem sou eu? Para onde vou? Os Anunnaki queriam peões, não filósofos de boteco. Mas a faísca da consciência, uma vez acesa, não se apaga fácil. Virou uma fogueira, uma labareda de autoconsciência. Essa inteligência toda era uma faca de dois gumes. Por um lado, deixava os humanos mais eficientes no trampo. Eles conseguiam inovar, resolviam os pepinos sozinhos. Mas por outro lado, isso os tornava menos previsíveis, mais difíceis de controlar. Boatos de insatisfação começaram a rolar nas vilas humanas. Uma vontade de ser mais do que só um Zé Ninguém que obedece. Os Anunnaki, acostumados com milênios mandando em tudo sem ninguém dar um pio, olhavam para essa evolução com um certo calafrio na espinha. Seus servos perfeitos estavam virando outra coisa, algo mais. Os Anunnaki tinham dado de presente para a humanidade uma parte da inteligência deles, do espírito deles, mas eles subestimaram o poder desse presentinho de grego. Eles não tinham previsto a ambição, a criatividade, a teimosia pura que ia brotar dessa espécie misturada. Os humanos começaram a criar sua própria arte, seus próprios rituais, suas próprias ideias sobre os deuses. Começaram a se ver não como meros empregados, mas como gente com seu próprio destino, com direito a final feliz e tudo. Isso não estava no roteiro dos Anunnaki. Os cálculos super precisos deles não tinham levado em conta a variável maluca do livre-arbítrio. Deu ruim. O abismo entre criador e criatura começou a aumentar. Os Anunnaki tentaram manter o controle na base da lei e da ordem. Impuseram regras, criaram chefes e subalternos. Se apresentaram como deuses, exigindo adoração e obediência cega. Mas quanto mais eles bancavam os chefões, mais a humanidade parecia querer se soltar da coleira. Os Anunnaki queriam copiar partes deles mesmos,
Mas talvez o copiou, colou, tenha saído bom demais. Na humanidade, eles viam um reflexo meio torto do próprio passado distante deles. A mesma mania de se rebelar, a mesma ambição, a mesma vontade de querer ser mais do que mandaram ser. Aí a ficha caiu feio para os Anunnaki. Foi tipo um banho de água fria cósmico. Eles viram para onde o desenvolvimento humano estava indo. O crescimento absurdo da inteligência. A ambição que não parava de crescer. A capacidade tanto para criar coisas incríveis quanto para destruir tudo. Os Anunnaki olharam para sua obra de arte e, pela primeira vez, sentiram um medo real. Um cagaço de que aquilo que eles soltaram nesse planetinha azul era muito mais poderoso, muito mais imprevisível do que eles jamais sonharam. O experimento tinha desandado de vez. Um deles, talvez um cientista chefão ou um líder já de saco cheio, soltou o que ninguém queria ouvir. As palavras ecoaram na sala de reunião deles, pesadas de pavor. Essa foi a pior merda que nós fizemos. Ele declarou, a voz um trovão baixo de arrependimento cósmico. Esses bostinhas vão dominar tudo. É melhor a gente vazar daqui. O recado era claro. A criatura tinha superado as intenções do Criador e agora era uma ameaça em potencial. Não só para as operações deles na Terra, mas, quem sabe, no futuro cósmico, para muito mais coisa. A decisão de meter o pé foi rápida, sem briga épica, sem confronto final. Só uma retirada quietinha e apressada, tipo sair de fininho da festa. Os Anunnaki juntaram o que era essencial, desmontaram suas bases principais e prepararam suas naves gigantes para a longa viagem de volta para o nada espacial. Eles deixaram para trás uma civilização novinha em folha, com um potencial quase divino e uma capacidade assustadora de decidir o próprio rumo. Deixaram para trás o erro cósmico deles, uma espécie agora livre para seguir seu próprio caminho, pro bem ou pro mal, entre as estrelas. Uma herança de consequências não planejadas, tipo filho que não veio com manual. Gap 2. A Terra foi deixada para seus novos donos. A humanidade, abandonada por seus criadores, carregava no DNA a faísca dos Anunnaki, mas também o fardo da sua própria natureza novata e, muitas vezes, bagunceira. As lendas de deuses que vieram do céu, que ensinaram geral e depois vazaram, ficariam na memória humana por milênios. Ecos de um experimento cósmico grandioso que deu meio errado, tipo receita que desanda. Os Anunnaki fugiram, na esperança de escapar das consequências da sua criação. Mas o universo é gigantesco, e as sementes que eles plantaram na Terra estavam destinadas a crescer. E quem sabe um dia ir atrás dos seus criadores para um reencontro. Imagina a Dr.